E eu fiquei pensando, né? Como que eu posso me apresentar numa casa que eu ainda não conheço? Aí falei, mestre, fazendo uma prece, aí eu lembrei. Aí veio a parábola do bom samaritano na minha mente, porque eu falei, vamos falar do bom samaritano. Nós temos tanta coisa para discutir e aprender dentro dessa parábola, que Jesus, sempre que ele quis nos ensinar, ele contava uma historinha, né? Eu gosto muito de historinha. Eu falei, nada melhor, mineirinha como sou, do que contar história, porque mineira adora isso, né? Aí lembrei da parábola do bom samaritano. Mas antes de nós iniciarmos a parábola, vamos voltar um pouquinho. Jesus estava em Cafarnaum, aí era Jerusalém, em Jerusalém tinha a época das festas da Páscoa, né? E Jesus reuniu os discípulos e falou: Olha, eu preciso ir a Jerusalém. Isso está no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Vocês encontrarão lá de 51 a 54, para nós entendermos um pouquinho. Aí os discípulos, Jerusalém, época de festa, Páscoa, vamos. Aí Jesus falou, só que antes de chegarmos a Jerusalém, eu preciso passar na São Marina. Aí os apóstolos já, mestre, eu não quero ser indelicado de seu nome, mas o senhor sabe que eles não gostam de nós, né? Jesus, eu preciso passar na Samarina. Aí Simão Pedro falou, mas mestre, tem outro detalhe, para nós irmos a Samarina, o caminho fica muito mais difícil. Nós vamos demorar muito mais tempo. Jesus de novo, eu preciso passar na Samarina. Aí Simão Pedro, muito prestativo, ele virou para Jesus e falou assim, tá bom, mestre, eu vou na frente, vou conversar com o pessoal e encontrar um lugar onde o senhor possa repousar. Na taberna, onde o senhor vai poder repousar, descansar, porque a viagem é muito longa, muito cansativa. Aí ele foi na frente. E reuniu mais uns dois amigos, que não está citado no Evangelho. Só que quando ele chegou lá, qual que foi a surpresa dele? Ele bateu, eu queria, né? Porque Jesus vai até Jerusalém, vai passar por aqui, precisa se hospedar. Ninguém aceitou. Ele, vocês aqui, nada de aceitar, não queremos vocês aqui. Por que isso? Porque existia uma separação da Jerusalém do povo da Samarina. Tanto que o povo da Samarina, eles tinham os templos próprios deles, Jerusalém muito alto, que todo mundo que ia para as festas em Jerusalém, eles acreditavam que iriam ver Deus, ou Deus iria vê-los, que eles iriam estar mais próximos de Deus. Mas Simão Pedro não conseguiu que ninguém hospedasse Jesus. Já imaginou, gente, as pessoas recusando hospedar Jesus? Aí ele voltou, tudo sem graça. E naquela época, você hospedar alguém, o viajante, era lei. Quem não hospedava, eles acreditavam que Deus castigaria aquele povo, iria jogar fogo sobre a casa de quem não hospedasse. Porque as viagens eram tão complicadas que era normal as pessoas hospedarem os viajantes. Pedro volta sem graça. Simão Pedro volta e fala, Jesus, vamos fazer uma prece forte, pedir a Deus que jogue fogo sobre o pessoal da Samarina, porque eles não quiseram te hospedar. Revoltado. Por que nós fazemos muitas vezes na nossa vida, quando alguém fala não para nós? Será que a gente tem alguma atitude? Muitas vezes nós não queremos matar, mas a gente sente algo que a gente quer, não tem uns pensamentos muito bons. Será que isso acontece conosco no dia de hoje? Aí Jesus virou para eles e falou assim, o Filho do Homem não veio para matar. O Filho do Homem, ele veio para salvar. E vamos prosseguir nossa viagem.
Jesus, ele caminhou 144 quilômetros, até anotei aqui para não me esquecer. A pé, gente. E nós reclamamos do metrô, né? A gente precisa ir na outra estação, reclamamos que o metrô é ruim. Imagina Jesus. Quantas vezes ele fez caminhos longos assim, para levar ensinamentos, para auxiliar. Ele foi. Logicamente, não se hospedou, não conseguiu descansar. Chegou na sua jornada, que era em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, muito cansado. Imagina, pessoal, 144 quilômetros sem descansar. Com fome. Suado. E Jesus, sempre que ele parava, sempre alguém se aproximava para ouvir Jesus falar, né? Ele muito amorosamente atendia a todos. Estava ele ensinando a um grupo. Aí veio o doutor da lei. Mas quando o doutor da lei se aproximou de Jesus, ele já estava com uma intenção. Que a fama de Jesus já estava percorrendo naquela região. Ele quis desafiar o mestre. Mas o Jesus já sabia de tudo. Ele fez uma pergunta para Jesus. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Mas quando ele fez essa pergunta para Jesus, ele já imaginava qualquer coisa que ele fale contra o que está na lei, eu vou denunciá-lo. E o que vai acontecer com ele? Jesus vai ser preso. Essa era a intenção do doutor da lei. Primeiro, o doutor da lei estudava tudo sobre Deus. Será que ele teve misericórdia de Jesus, sabendo a viagem que ele tinha feito? Pensado? Não. Jesus, como sabe de tudo, virou para o doutor da lei e fez duas perguntas. O que está escrito na lei? E como você a lê? Porque muitas vezes a forma que nós vamos interpretar e ler algo, mas de que maneira às vezes nós lemos, principalmente quando fala de leis, quando a gente quer algo que vai beneficiar a nós, né? Aí ele pegou e disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração e toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou, então faça isso, né? Você já sabe, não precisa de eu acrescentar nada. O doutor da lei deveria ter ficado quieto, né? Depois dessa resposta de Jesus, mas não ficou. Ele não se deu por satisfeito. Ele pensou e falou, não. E quem é meu próximo? Perguntou para Jesus, querendo testá-lo de novo. Aí Jesus começou a falar da parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ele começa assim. Ele fala que tem um homem que estava descendo, caminhando. Ele não fala para onde esse homem ia e nem para onde esse homem vai. E esse homem foi atacado por ladrões, que lhe roubaram tudo, lhe bateram, deixaram ele machucado no chão. Aí, quem seria esse homem? Será que poderia ser nós? Como ele não cita quem é, pode ser qualquer um de nós. Pode ser esse homem. Aí ele pegou e continuou. E descia de Jerusalém, quando ele fala descer de Jerusalém para Jericó, por quê? Porque Jerusalém era considerada uma cidade que todos iam se aproximar de Deus, mudar a sintonia de pensamento. E Jericó é uma cidade onde tinha os comércios, as pessoas iriam para se divertir, oposto, né? Descia um sacerdote de Jerusalém, distraído. Vamos prestar atenção nessa palavra, distraído. Só que naquela época, os sacerdotes, que muitas pessoas hoje fazem uma referência com os padres, mas a função deles era um pouquinho diferente.
Não tem nada parecido com os nossos padres de hoje. Eles tinham uma missão. Para cumprir essas missões nas festividades de Jerusalém, o que ele precisava fazer? Eles tinham algumas coisas que eles precisavam seguir. Eles faziam uma alimentação diferente, eles tinham vestimenta diferente, eles tinham que se purificar. E eles não podiam ter contato com nenhuma pessoa, nada que era vivo que tinha morrido. Ele estava distraído, ele olhou aquele homem caído, não fez nada. Ele não podia se aproximar. E veio também um levita, que era o assistente do sacerdote. Teve a mesma atitude. Não ajudou aquele homem cair. Aí veio um samaritano. O samaritano, vendo aquele homem, parou para auxiliá-lo. Imagina Simão Pedro ouvindo Jesus falar que o samaritano parou para ajudar. Ele tinha pedido para Jesus fazer uma oração para Deus jogar fogo e matar todo mundo dessa maneira. Aí o samaritano foi lá, ele tinha o seu kit de primeiros socorros. Que kit era esse? Vinho e azeite. Limpou a ferida daquele homem, depois passou o azeite, colocou o homem no seu animal, levou até uma taberna, deu dinheiro para a pessoa da taberna e falou: cuide desse homem. Se esse dinheiro que eu estou te dando não é o suficiente, quando eu retornar, te dou mais. Samaritano, gente, que não deu a estadia para Jesus. E Jesus falou que o samaritano ajudou esse irmão. Imagina o Simão Pedro. O Simão Pedro não conseguiu olhar para Jesus. E o doutor da lei, que era inimigo do samaritano. Jesus pergunta: quem que teve a maior atitude? E o que essa parábola quer nos ensinar? Muitas vezes, nós nos deixamos nos distrair. Quando nós estamos no nosso centro, muitos na igreja, não importa a fé, nós elevamos os nossos pensamentos. Saímos de lá, baixamos, nos deixamos nos distrair e deixamos de ter muitas atitudes que nós aprendemos com os ensinamentos de Jesus. E essa parábola quer nos ensinar que não tem como nós termos duas vidas. Uma vida no centro religioso, eu vou usar nossa religião como exemplo, e outra lá fora. Porque muitas vezes nós temos essa atitude. Dentro do centro, nós temos uma forma de pensar, uma forma de agir. Se o senhor Edson falar: olha, você vai ter que varrer isso tudo aqui. A pessoa frequenta: tá bom, senhor Edson, eu vou fazer com o maior prazer. E na nossa casa, será que nós temos essa atitude? Aqui tudo nós aceitamos, não é verdade? Se eu estiver caminhando, esbarrar alguém aqui dentro, sem querer, a pessoa vai falar: não, eu entendi, você estava distraída. E lá fora, nós temos essa mesma atitude? Por quê? Porque nós deixamos a nossa sintonia. Não tem como nós separarmos os ensinamentos de Jesus da nossa vida no dia a dia. Nós precisamos, o convite que Jesus nos faz é que nós fazemos, que nós possamos ser um só. Que nós não aconteça conosco, que nós não deixamos ser atacados pelos ladrões, como aconteceu na parábola. Que ladrões são esses? O ladrão do egoísmo, o ladrão da vaidade, o ladrão que impede nós temos mágoa, não conseguimos perdoar. Eu posso falar o evangelho inteirinho para você.
Mas se eu não praticar, não absorver esses ensinamentos e colocar em prática, não vai adiantar de nada. E o que a doutrina dos espíritos nos ensina? Sem caridade não há salvação. E o que o samaritano fez? E quando a gente fala de caridade, a gente não está falando só do material. A caridade, ela engloba uma série de atitudes. A caridade, ela está envolvida quando você consegue escutar alguém que quer conversar com você. E hoje está difícil isso, né? Hoje nós chegamos na nossa casa, o que a gente fala? Ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não temos mais aquele tempo de conversar, ouvir, principalmente as nossas crianças, os nossos adolescentes, não é? Nós estamos esquecendo de ensinar as nossas crianças a conversar, a conviver. Será que nós estamos esquecendo isso? É o Jericó. Essa é a distância do Jerusalém. Não estou dizendo que nós não podemos vivenciar as coisas do mundo, porque Jesus nunca nos disse isso. Que é uma outra atitude que nós fazemos também. Muitas vezes, quando nós somos seguidores de uma casa, nós falamos, eu sigo Jesus, eu não posso conviver com fulano porque ele tem uma atitude muito diferente da minha, que é o sacerdote. Muitas vezes nós também somos um pouquinho sacerdotes. Nós achamos que somos perfeitos. Somos tão perfeitos que não podemos conviver com algumas pessoas. Nós ajudamos. E o que Jesus diz para os discípulos? Sai, não importa. Leve os ensinamentos. Pratique a caridade. Expulse os demônios. Que demônios são esses? Nós vamos levar a luz ao coração dos necessitados. Isso é fácil? Claro que não, porque primeiro nós precisamos lidar com as nossas próprias fragilidades. Isso Jesus nos ensinou. Como eu posso amar o outro se eu não me amo? E quando a gente fala isso, a gente não está falando do egoísmo. Nós estamos falando de nós precisamos nos conhecer, entender e aceitar as nossas fragilidades. Mas muitas vezes, quando nós seguimos, nós frequentamos algum lugar, nós queremos nos isolar. Que nós nos achamos que somos perfeitos, que nós somos melhores do que os outros. E o que Jesus fazia? Ele ia em busca dos doentes. E esses doentes que nós estamos falando são as doenças morais. O convite, essa parábola do bom samaritano, ela está nos convidando à ação. Não basta nós estarmos sempre, todos os dias, só em oração. A oração é muito importante, a prece, ela vai nos fortalecer. Mas sem ação, meus queridos, nada vai adiantar. E às vezes eu costumo falar nas minhas palestras, que Jesus precisa de nós. Vocês acreditam que Jesus precisa de nós? Paulo de Tarso, ele escreveu, se eu não me engano, na carta, não sei se aos Coríntios, talvez eu esteja me confundindo, que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Quem são a igreja? São as pessoas. Nós somos os olhos de Jesus. Nós somos a boca de Jesus.
Nós somos os seus braços, nós somos o seu coração, porque ele precisa de nós para espalhar, para que nós consigamos, para que ele consiga transformar vidas. Ele necessita de nós. E muitas vezes ele utiliza de uma faísca. Vocês já tentaram aguar umas plantas com a mangueira, quando ela dobra, e sai só aquele fiozinho de água? Às vezes Jesus utiliza desse fiozinho de amor que planta nos nossos corações para transformar vidas. E o samaritano, quando teve aquela atitude, ele foi um instrumento de Jesus. Porque Jesus, ele vai agir através de nós. E nós já aceitamos o seu convite. Já foi retirado dos nossos olhos as vendas. A doutrina já nos ensinou que sem caridade não há salvação. Porque é a salvação nossa. Quando nós perdoamos o próximo, nós estamos fazendo bem para nós. Quando nós, dentro dos nossos lares, nós procuramos, porque primeiro na nossa casa, né? O planeta é uma escola onde nós vamos aprender e nos transformar. Mas a nossa casa é uma sala de aula. É onde os desafios são maiores. Graças a Deus, dentro dos nossos lares, vão ter aquelas pessoas que vão nos mostrar quem nós somos de verdade. Porque lá fora nós temos que fazer o social, na verdade. Na nossa casa, não. Nós tiramos o persona e somos nós mesmos. E é ali que eles vão nos apontar. De que maneira nós estamos sendo. Então, o grande exercício da transformação é dentro dos nossos lares. Que não adianta nós falarmos bonito, tratarmos todos bem, e dentro dos nossos lares, que é onde nós vamos praticar sermos diferentes. E muitos de nós fazemos isso. Nós separamos lá fora, com os nossos amigos, dentro do centro espírita, nós somos bonzinhos, não é verdade? Mas não é isso que Jesus pediu para nós. O que Jesus quer? Nós vamos praticar dentro dos nossos lares, porque é ali que nós vamos encontrar os nossos maiores desafios. É ali que nós vamos exercitar o nosso verdadeiro amor. Que nós temos aquela liberdade com as pessoas mais próximas. E muitas vezes, meus queridos, nós nos mantemos distraídos como sacerdote dentro dos nossos lares. Lá fora, às vezes é muito fácil. Nós sorrimos, sermos gentis. Mas é dentro da nossa casa que às vezes o desafio vai exigir um pouquinho mais de nós. É fácil? Não. Por que não é fácil? Porque se nós fôssemos tão evoluídos, nós não estaríamos aqui, não é verdade? Todos nós somos frágeis, por isso que estamos aqui em aprendizado. Mas para aprender uma matéria, nós precisamos o quê? Estudar e estudar e tentar colocar em prática. E não podemos deixar passar a oportunidade. Não podemos ser distraídos. Não podemos mais. O nosso planeta está transformando. Nós queremos seguir. Na verdade, somos nós que transformamos o planeta. Não podemos ser. O samaritano não ficou distraído. E muitas vezes nós nos distraímos. E é isso que Jesus quis ensinar aquele grupo, até mesmo a Simão Pedro. Jesus amava a todos. Imagina Simão Pedro. Em momento algum, ele
contou uma história que serviu não só o doutor da lei, mas para o mais próximo, que estava mais próximo dele, que é Simão Pedro. Imagina que fantástico. Será que nós um dia nós vamos chegar? Porque Jesus falou. Vocês, falou para os seus discípulos, que ele falou para nós. Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Ele disse isso. Não sou eu que estou dizendo. Então, o convite está aí, meus queridos. Claro, vamos falhar? Sim. Vai ter dia que não vai dar? Sim. Vai acontecer que nós vamos ter alguma distração? Sim. Mas precisamos exercitar-nos. Nós precisamos procurar ficar mais atentos. Porque os ensinamentos já nos foi dado. Os nossos questionamentos já estão sendo respondidos. Nós não podemos, meus queridos, é vivermos duas vidas. Uma vida dentro do local religioso que nós frequentamos e a outra vida lá fora. Se faz necessário não só decorar o que está escrito, mas se faz necessário. Se faz necessário vivenciar, colocar em prática, nosso irmão mais velho nos ensinou. Esse é o convite dessa parábola do bom samaritano. Que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, procurar. Lógico, cada dia, um passo de cada vez, mas não podemos deixar de tentar. E não esquecer jamais do grande ensinamento de Jesus. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Que é a prática do amor. Muita paz a todos.